Questionamento direcionado. Opções para expandir e elucidar o relato do paciente. Há várias maneiras de investigar novas informações sem alterar o fluxo da história do paciente. O objetivo é facilitar a comunicação plena sem interrupção. O questionamento direcionado está atento aos relatos mais profundos. Além disso, ajuda a evitar perguntas que pré-estruturem a resposta do paciente ou façam ele se calar. Uma série de perguntas diretas, do tipo sim ou não, faz o paciente se sentir mais restrito e passivo na relação, resultando em perda de detalhes. Em vez disso, deve-se usar o questionamento com a finalidade de direcionar o diálogo e então absorver a história completa do paciente. As técnicas de questionamento direcionado estão baseadas em pelo menos 7 princípios básicos. Vamos ver cada um deles e sua aplicação clínica. Passe de perguntas abertas para questionamentos direcionados. O questionamento no momento da entrevista deve fluir do geral para o específico. Assim, deve-se fazer o uso de perguntas mais gerais, como por exemplo, como posso ajudar? Ou o que traz você aqui hoje? Então, deve-se passar para as perguntas ainda abertas, porém mais focadas, como por exemplo, você pode falar mais sobre o que aconteceu quando tomou o medicamento? Ou então perguntas do tipo, a medicação nova lhe causou algum problema? Nesse sentido, deve-se evitar perguntas tendenciosas que já contêm uma resposta ou resposta sugerida, como por exemplo, a dor está melhorando? Ou perguntas do tipo, você não eliminou sangue nas fezes, eliminou? Se você pergunta, sua dor é comum à pressão, e o paciente responde que sim, a resposta do paciente está truncada ou restrita e não representa de forma significativa o que ele ou ela passou. Dessa forma, deve-se adotar uma frase mais neutra, como por exemplo, por favor, descreva sua dor. O segundo tópico a respeito das técnicas de questionamento direcionado envolve a realização de perguntas com respostas quantitativas. Tais perguntas devem ser desenvolvidas de forma que exijam respostas graduadas, em vez de uma resposta direta. Um exemplo disso seria perguntar ao paciente: quantos degraus você consegue subir antes de perder o fôlego? Ao invés de perguntar: você sente falta de ar ao subir a escada? Sendo assim, o exercício dessa técnica irá sinalizar com mais veracidade a real condição do indivíduo. Faça perguntas, mas uma por vez. O médico deve ter cautela para que não confunda o paciente com múltiplas perguntas. Por exemplo, não seria aconselhável perguntar em uma única vez se o paciente já teve algum problema no trato respiratório como asma, bronquite, pleurite ou tuberculose, pois isso poderia fazer com que o paciente respondesse irrefletidamente por confusão mental. Ao invés disso, deve-se fragmentar as perguntas, fazê-las de modo pausado e realizar o contato visual à medida que lista os problemas. Ofereça respostas com múltiplas escolhas. Muitas vezes, os pacientes precisarão de ajuda para exteriorizar seus sintomas. Nesse viés, o médico pode categorizar suas perguntas e deixar que o próprio paciente escolha a que mais se aproxima do seu quadro. Isso pode ser feito com perguntas do tipo: qual das seguintes palavras melhor descreve sua dor? Contínua, aguda, em caráter de pressão, em caráter de queimação, enfacada ou de outro tipo? Elucide as declarações do paciente. Quando o relato do paciente parecer complexo para o entendimento, o médico deverá solicitar esclarecimentos, ao invés de ignorar a parte não compreendida. Pode-se indagar, por exemplo, conte-me exatamente o que você quis dizer com gripe. Ou, você disse que estava se comportando exatamente como seu pai. O que quer dizer com isso? Quando o médico externaliza sua vontade em entender os problemas do paciente, o relacionamento terapêutico se torna mais agradável. Encoraje o paciente a falar. Apesar de estar em silêncio, a forma como o médico se porta pode incentivar a continuidade na fala do paciente. Por exemplo, fazer pausas, estar atento, movimentar a cabeça em sinal de consentimento,
bem como inclinar o corpo para frente, fazer contato visual e usar frases como continue ou eu estou ouvindo, são atitudes que ajudam a aumentar o fluxo do relato do paciente. Use a técnica da repetição. A técnica de repetição das últimas palavras do paciente, por meio de uma escuta cuidadosa, visa induzir o entrevistado a explicitar seus sentimentos com detalhes. Vamos para um exemplo prático que evidencia uma situação em que a técnica de repetição foi exercida. Olá, seu Geraldo, tudo bem? Bom dia. Como que o senhor tá? O que aconteceu? O que te trouxe aqui? Eu vim aqui porque eu comecei a sentir uma dor no peito nesses dias pra cá. Uma dor no peito? Em qual local do peito, assim, mais ou menos? Mais ou menos aqui assim, ó. Entendi. Só que aí, de uns dias pra cá, ela começou a espalhar aqui pro lado esquerdo. Ela espalhou? No braço, vem até aqui assim, sabe? Tipo, ontem deu uma dor muito forte, veio até aqui assim no braço, eu achei que eu ia até morrer. Sim, foi pros dedos também? Sim, chegou até aqui assim, ó. Entendi. Eu achei que eu ia até morrer. Mas você pensou que você ia morrer? Eu achei, porque o meu pai, ele morreu de infarto. Ele começou sentindo essa dor desse jeito assim. Sim. E ele tá aqui no braço. Ele faleceu. Eu até achei que eu ia. E aí você ficou com medo de acontecer a mesma coisa com você, né? Fiquei com medo. Entendi. Observamos que essa técnica ajudou a revelar não apenas a localização e a intensidade da dor, mas também seu significado emocional para o paciente. Outro ponto positivo foi que essa técnica não persuadiu a narração da história, muito menos interrompeu o fluxo de pensamento do paciente.